Márcio, você chora? Nunca chorei, porque eu tenho um problema imenso que eu não choro. Que problema é esse? Não choro. Meu pai não chorava. Você sentia que ele estava doendo, estava ruim, estava tal, mas ele não soltava uma lágrima. Um dia eu fiquei muito bravo, muito comovido e tal, porque o gato subiu numa estante e derrubou o relógio, que era a única coisa que eu herdei do meu pai. Esse relógio é teu, quando eu morrer é teu, e trouxe esse relógio e a enciclopédia e vários livros. Mas aquele relógio que tinha, porque ele está lá em casa, ele foi restaurado. Cada vez que eu dou corda, ele faz truc, 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 eu lembro do meu pai. E cada vez que ele bate as horas, eu lembro do meu pai. E o gato derrubou, ele espelhaçou. Eu fiquei muito mal. Aí a Márcia falou assim, primeiro dia que eu vi uma lágrima no teu olho. Sei que aos 30 eu disse, meu Deus, será que a minha vida vai ser só isso? Só isso eu já tinha filhos, casamento, viajava pra lá e pra cá, etc e tal. Mas eu tinha alguma coisa que faltava, que não sei. E aí eu me apaixonei loucamente. Esse negócio de paixão não dá para explicar. Ou você tem ou não tem. Acabou. Inútil querer incluir as pessoas, porque não dá. A paixão desse nível, a coisa da... Não é paixão só paixão. É esse entendimento com outra pessoa que vai além. Depois ele morreu no meu colo, quer dizer, eu vi ele embora. Além de tudo, quando ele morreu, eu entendi que a gente é energia, tá? E essa energia volta para lá, porque eu vi ele embora, entendeu? Quer dizer, a gente vê quando se conhece alguém. E eu falei com médicos depois, eles dizem que na UTI você vê, se você está lá, eles veem, porque eles têm um olhar já preparado. É uma energia que está nesse teu envelopinho dela, no meu, e essa energia volta para lá. Ela veio e volta. Depois sabe Deus o que acontece, mas também não interessa porque não volta. Então, deve ser. E tem todas as experiências, aquelas que o pessoal fica em coma não sei quanto tempo e tal e coisa, que eles chegam nessa ponto e voltam. E é isso. Não é tão misterioso assim. Você andou pelo mundo de navio ou não? Andei, rapaz, andei. Eu servi. Vou ter que contar rapidamente. Por favor. Eu servi quando eu fiquei no Recife durante 10 meses na escola de aprendizes marinheiros, depois vim para o Rio de Janeiro e fui servir num navio chamado Marcílio Dias. Fiz algumas viagens e depois fui em vários navios, terminei quando em 64 teve esse problema, no cruzador chamado, um dos maiores navios da Armada naquele tempo, chamava Cruzador Barroso. Não existe mais, né? Foi vendido de ferro velho. E também era um navio que o Brasil tinha comprado da guerra dos Estados Unidos. A gente sabe que há esses negócios por aí, não é? Esse navio, só para você ter ideia, é difícil contar uma coisa dessa, mas esse navio em 1967, ele vindo numa viagem da Bahia para o Rio de Janeiro, eu já tinha saído, né? Eu saí em 64. Ele teve uma pane em alto mar, uma pane. Isso eu recordei há uns 3, 4 anos que eu vi em jornais. Eu já sabia, mas não. Hoje eu tenho um documento. Explodiu, porque eu era maquinista, eu trabalhava na praça de máquinas. Como é que um navio funciona? Funciona através de motores, máquinas, tem uma opção de coisa, né? E eu trabalhava na praça de máquinas que recebia vapor superaquecido das caldeiras que vinha para a turbina é que fazia com que tinha um eixo e tinha hélice. Era, digamos assim, no meu departamento, tá certo? Na praça de máquinas,
que funcionava o navio. Então eu era cabo naquele tempo, especialista em máquinas, e em 67, numa viagem que vinha da Bahia para o Rio de Janeiro, estourou uma rede de vapor superaquecido, matou todos os meus colegas que estavam lá. Você conhecia o pessoal que tinha ficado? Sim, claro. Então é o seguinte, porque aquele vapor que vem superaquecido, quem é engenheiro sabe o que significa isso, é 2000 graus. Quer dizer, quando você respira aquilo, simplesmente você se corta. Quer dizer, eu tinha uns colegas, eu lembro de um muito, que era meu amigo, paraibano, todos que estavam lá morreram na hora. Que você respirou, morreu. Então imagine, rapaz, que coisa. Quer dizer, tudo isso aconteceu. Eu não sou um homem feliz, não. Poderia ter ficado e não estar aqui hoje contando essa história junto com você, né, não? O que desencadeou nossa saída da Argentina, além de já ter amigos e conhecidos sequestrados e desaparecidos e tudo, mas foi o sequestro e desaparecimento de uma livreira amiga nossa, em comum. Quem foi? Ela se chamava, muitos anos depois, foi comprovado que ela foi assassinada pela ditadura, se chamava Leila Bicoca. Tinha uma livraria que chamava Maranata. Quem quiser procurar na internet vai encontrar no jornal Página 12 de Argentina, de alguns anos atrás, página dupla com a história desta livreira e todo o que aconteceu na prisão ilegal, que eu só fiquei sabendo também pelo jornal. E esta livreira, minha esposa era muito amiga dela e ajudavam a reunir alimentos e roupas para famílias de presos políticos na época. Esta mulher era quase uma freira. Ela era vinculada à igreja e fazia isso por humanidade, digamos assim, né? Acontece que o grau de indiscriminação que atingiu a repressão ilegal naquela época foi de tal ordem que todo mundo era suspeito, né? Então bastava ser visto com alguém ou estar na agenda escrita, que na época nem sonhávamos com a internet, nem com o mundo virtual. Bastava ter uma pista que este aparato ilegal considerasse que oferecia algum perigo para a sociedade, que eles iam lá e sequestravam de uma forma cinematográfica, né? Previamente faziam um mapeamento com helicópteros, no dia seguinte ou dois depois chegavam, fechavam a região, se declarava a zona liberada, com vários carros e invadiam as casas, né? E, além do mais, destruíam o patrimônio das pessoas, roubavam coisas, enfim, N procedimentos ilegais que chegaram até aos sequestros de crianças, né? Pelos quais estão, até hoje, pagando os causadores desse tipo de crime. Bom, primeiro eu queria fazer medicina. Eu fui paralítico. Eu tenho uma história de infância diferente, eu não tive infância. Minha infância foi dentro do hospital, degenerando e com um diagnóstico de terminalidade. Eu fui para casa em cuidados paliativos para morrer, por um milagre fiquei vivo. O que? Pólio? O que? Não, é uma doença rara. Polirradiculoneurite desmielinizante crônica. Se você substituir tudo isso por aguda, você tem a síndrome de Guillain-Barré, que tornou-se um pouco conhecida por causa do Zika vírus, que causava isso, mas é uma doença rara, o Guillain-Barré. A que eu tive é a rara da rara, porque não é aguda, é a crônica, que não importa o que você faça, ela não para. À época, eu acho que tinha no Brasil registrado uns 7 casos dessa doença, só. Os 7 morreram dessa doença. E eu comecei a tê-la com 7 anos de idade, fui perdendo todos os movimentos, chegou um momento que eu já não mexia mais daqui, Você tem filho, você sabe, assim ele nasceu, ele mamou, ele já tinha essa força aqui, mesmo recém-nascido.
eu não tinha mais força aqui para poder mastigar ou succionar qualquer coisa que fosse. Então, basicamente, me alimentava por sonda e minha mãe batia os alimentos, ou no hospital levavam já batido, para eu não perder o paladar. Então, colocava coisa na boca, mas para manter o paladar. E quando eu não tinha mais como movimentar, começar a parar a respiração já, o diafragma, eu entro em cuidados paliativos. Eu vou para casa. Nesse período, todos os médicos testaram fazer tudo, né? Meus pais autorizaram. Isso é interessante na minha vida, que eu vivenciei essas situações. Experimentos científicos, cuidados paliativos e ortotanásia, né? Que quando você suspende o tratamento porque não vale a pena mais insistir. E quando eu fui para casa, quando eu estava já com respiração muito difícil, que estava parando mesmo, meus pais voltam da igreja, estavam fazendo manobra para ajudar a respirar e eu começo a sentir meu corpo crescendo. Na verdade, eu não tinha mais nervos, né? Eles já estavam desfeitos. Era os nervos se refazendo e eu retomando sensibilidade. E aí naquela noite, eu que não mexia o dedão do pé há uns 3 anos e pouco, eu mexi o dedão do pé pela primeira vez. Goiás está em você o tempo inteiro ou não? É um quadro na parede? Como Itabira era para Drummond? É meio que um quadro na parede, assim, às vezes eu nem me lembro de que eu nasci lá, sabe? Pra mim eu vivi lá uma outra vida. E essa vida, ela tá lá. Eu não sei mais andar em Goiânia, pra você ter uma ideia. Mas gosto muito de uma pamonha e de um piqui. Comer piqui é um segredo, né? Ah, dizem, mas pra mim não é. Nasci comendo piqui, então tá tudo certo. Nunca se espetou no piqui? Nunca, nem vi alguém que tenha se espetado. Pra mim isso é uma lenda urbana. É uma lenda? Dá um medo danado, o piqui é bom. Eu nunca vi. Então não sei. E por incrível que pareça, meus pais sempre trabalharam com confecção de roupas. Meu pai falou, compra uma máquina de fazer bordado. E eu falei, cara, a essa altura da vida fazer bordado, né? Quero trabalhar com livros, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, eu fiz o curso de letras, eu queria ir para essa área. Ele falou, não, é um negócio que você vai fazendo e pode continuar com a tua editora dentro de casa, como era antes, né? E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque em 6 meses trabalhando de casa eu consegui começar a publicar muito mais livros, ganhei a mesma coisa que eu ganhava trabalhando na Secretaria de Cultura fazendo bordados. Depois de 6 meses vendi a máquina para ele e fui trabalhar só com a editora. Então as coisas foram engrenando, deu errado para dar certo depois, né? Qual é a semelhança do bordado com o livro? Tem alguma? Quais são as questões do bordado? Tudo tem questões, não tem? Mas assim, tudo tem. Tudo tem questões, mas como o bordado era algo porque não era um bordado, as pessoas estão aí ouvindo. Não, tô querendo saber que não é magia, era tecnologia. Você programa uma máquina com os desenhos e ela borda para você, né? Então é uma tecnologia que faz isso. Mas eu nunca pensei nisso como um meio de vida, né? Refletir isso. É um trabalho para ganhar dinheiro. Eu acho que tem muita gente que trabalha com isso que pensa o mercado, vai pensar as questões do bordado. Eu pensava do livro, eu estava lá bordando e pensando no próximo livro, no próximo poema. Teve uma época que eu fiz bordados de bolsas para as capas dos livros, então no lançamento a pessoa comprava um livro ganhava uma bolsinha, coisas que eu não tenho mais tempo para fazer hoje em dia. Eu tive 2 bandas, uma banda de punk, que se chamava Barbárie, mas não porque a gente tinha muita raiva da vida que a gente era punk, mas eu acho que a música era uma barbárie, um ato contra qualquer coisa. Eu tocava baixo, eu fazia as composições da gente, mas a gente fazia muito cover, porque no Rio de Janeiro, na época dos anos 90, se você não fizesse cover, você não era chamado para tocar nos lugares, porque as pessoas só queriam extravasar nesses shows, elas não queriam exatamente conhecer bandas novas. E aí depois de um tempo eu comecei a me interessar por música industrial e aí eu juntei uns amigos para fazer uma banda de industrial, que eu não vou falar o nome para você, porque é horroroso. Eu tenho orgulho pela diversão que isso foi e pelos momentos divertidos, mas não era nada registrável. E eu cantava nessa banda também, então, enfim, foi um momento, né? Eu tenho poucas fotos dessa época, mas são fotos que
Não sei, era um Rio de Janeiro de 40 graus e eu era gótica, eu usava coturno e sobretudo, e enfim. Era uma coisa um pouco esquisita, mas eu era adolescente, eu queria mudar o mundo, eu queria... Um trecho de uma música do Barbárie. Cara, não faz isso. Eu adoro. Não. Mas era tipo umas gritarias mais Ramones, assim. 1, 2, 3, 4. Eu lembro que às vezes tudo era barulho, né? E aí eu faço aulas de música, de canto lírico, né? Daí veio essa coisa de eu entrar igual uma maluca na aula e perguntar se eu ia um dia me apresentar no municipal. Claro que não, né? Mas vai ser divertido esse processo, continua aí. Eu tinha colocado aqui a palavra cicatrizes para falar com você. Por quê? Porque eu acho que é uma visão. Acho que toda a vivência nossa vai deixando cicatrizes na gente. Na nossa memória, né? Fazendo essa analogia com o corpo. Dos tombos e dos arranhões. Até, a gente tem cicatrizes nos momentos bons também, né? Uma pedra numa praia bacaníssima que a gente raspa e fica uma cicatriz. Qual é a cicatriz que teria ficado, que ficou em você da sua vivência com a Foz? Puta, ficou uma cicatriz gigante. Não, foi sensacional, não. Foi uma história que merece ser contada, porque olha que eu quase morri, literalmente. Eu estava jantando, eu acabei de lançar... Eu estava jantando com uma amiga minha, a Carla Monteiro, que escreveu o livro do médico, do Márcio, o Márcio Maranhão Costa, que fez o Sob Pressão. Sabe o projeto Sob Pressão, que foi o projeto da Foz, um dos projetos dos quais eu me orgulho muito. Por quê? Porque eu trabalhei na edição do Elite da Tropa, em projetos vencedores no livro e na sua outra mídia final, no caso... Foi com o Luiz Noronha que a gente imaginou como seria fazer, que quando ele era sócio da conspiração, fazer o livro Sob Pressão, primeiro o livro, depois o filme, depois a série, o livro dando lastro, um livro que era verdade, da mesma maneira que no Elite da Tropa os tenentes contaram histórias reais para o Luiz Eduardo, ali o Márcio contou o seu cotidiano de médico no Rio de Janeiro. Foi sensacional, eu fiz o que eu podia, ele foi maravilhoso. Aliás, um outro autor, na verdade, queria colocar o Márcio Maranhão Costa, o querido médico, que não há quem não se apaixone por ele, porque ele é o médico que foi meu autor, como uma das pessoas ali junto com Constância e tal. Enfim, então o que aconteceu? A gente fez esse projeto. Eu consegui pagar a Carlinha, consegui não dei adiantamento para ele, que ele obviamente entendeu que não precisava, enfim, consegui, o livro saiu lindo, e gente, e capa de jornal, a medicina é um pesadelo, quer dizer, tudo que eu estava fazendo estava dando certo no sentido de ser pertinente. Livros que contavam histórias de pessoas, o livro do Algalusa, Rainha Ginga, o livro do Gonçalo Tavares, livros bons, bem feitos, sem um erro de revisão, blá, 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 só não estava dando dinheiro ainda, imaginava. Bom, enfim, aí a gente estava saindo a um jantar, ele é médico, né? E aí eu vinha andando, eu sempre com óculos escuros, Ipanema, eu tropecei naquela coisa de bicicleta, naquelas coisas altas. Sim. Eu estava de tênis, eu tropecei e fui direto com a testa na calçada e abriu aqui assim, e começou a cair uma poça de sangue, e a Carlinha desesperada, eu falei, liga pro Márcio. E o Márcio mora em São Conrado, ele deu a volta no carro para me pegar, e eu segurando a testa para ela não despencar. E aí a gente foi e eu falei, putz, eu tinha acabado de lançar qual livro? Um dia toparei comigo. Da Paula Fábio. Que eram duas mulheres se olhando, e eu topei literalmente comigo. Tipo, para de fazer livro, foi meu último livro, não pode, mas publicar, eu nota publisher, eu com uma... Não, isso... Nossa, eu falei da cicatriz sem absolutamente ter a menor ideia dessa história. E aí eu fui trabalhar como assistente de garçom, que é o que a gente chama de cumim.
que é basicamente quando você tá num restaurante um pouco maior, tem gente, provavelmente você já passou por isso. Você chama alguém assim, você fala, eu queria uma água. Aí o cara fala, não, peraí, eu vou chamar o garçom, porque eu não posso tirar pedido. Porque o Kumin é justamente esse cara que pega as comidas ali no balcão, leva até as mesas, pega as bebidas, leva até as mesas e limpa as mesas, tira as coisas, mas não tira pedido. Isso é tipo quando você tem uma promoção na sua carreira, aí você vai pra garçom, aí você pode tirar pedido. Em algum momento eu fui promovido para cuidar do room service. Que eu era um dos poucos que falava um pouco de inglês. Na época eu falava pouco inglês, mas falava. E o room service era basicamente você repor os frigobars dos quartos, que eles chamavam de minibar, que até hoje eu não entendi porque chamava minibar, mas é o que a gente chama de frigobar. E aí eu tinha que atender os pedidos de room service. Então nessa eu entrei no quarto do Boy George, atendi o Marilyn Manson, Cristiano Ronaldo foi passar férias com os primos na suíte presidencial. Tinha umas coisas muito engraçadas assim. Eu joguei tênis de mesa quando eu tinha desde 11 anos até 20 anos. Com 22 eu desisti do tênis de mesa e eu cheguei a ser assim, razoável na época, né? Uma época muito amadora, mas quando eu fui campeão de um torneio que todo mundo era uma referência no meu tempo, quando eu cheguei a ser campeão daquilo, eu parei, né? Não quis jogar para manter aquele posto, né? Eu parei com aquilo e ninguém entendeu muito, mas se eu for primeiro, e aquilo me assusta muito, né? Medalha de ouro na Olimpíada. Para mim, eu me satisfaço entre os finalistas, sabe? A última, sabe, se fosse uma corrida, está na última, como é que chama aquela... Você dá aquela desacelerada e o cara ganha. Então aí eu já estou satisfeito. Medalha de bronze para mim seria assim já né, subir ao pódio, já para mim já seria, acho que... Você foi Maria Fernanda Rodrigues, foi Fernanda Montenegro por algumas horas num vídeo que vocês produziram no Estadão esse ano. Isso foi muito legal, foi uma ideia do editor Daniel. A Fernanda Montenegro ia fazer aniversário e a gente pensando em alguma forma de fazer alguma coisa diferente, né? Acho que essa tentativa de ver um novo jeito de fazer jornalismo, a gente podia fazer uma matéria, podia ouvir pessoas falando dela, mas não sei, vamos ouvir as pessoas, né? Não os colegas dela, não os outros artistas ou quem acabou sendo influenciado. E aí ele teve essa ideia de reproduzir essa cena lá do Central do Brasil. A gente não sabia o que ia dar. A gente foi... mas quantas cartas a gente tem? Ele falou assim, não, mas se não tiver nenhuma, tudo bem, foi só uma ideia. E eu sentei lá e as pessoas vieram, sabe? Tinha um cartaz lá, escrevo cartas, Luz, né? Ali na Luz. Eu tinha o Leandro, meu colega, ficou ali meio para dar uma ajuda ou explicar o que estava acontecendo e as pessoas sentaram e ditaram umas coisas assim com uma clareza, sabe, que eu não conseguia, acho que, ditar uma carta para ninguém, enfim. Fazia muito tempo que você escreve à mão, assim, normalmente, não? Muito pouco agora. Antes eu ainda anotava entrevista, mas quando eu faço por telefone eu já faço direto no computador. E como é que foi esse exercício também? Eu levei isso, né? Pois é, foi difícil. Eu levei uma bronca do Tom da TV. Ele falou assim, Fernanda, você está escrevendo muito como jornalista. Eu falei, mas eles estão falando rápido, eu preciso anotar e não sei o quê. Como é que era o Mário Quintana? Fiquei com isso. Eu era tão pequena, né? Assim, eu não tinha... Eu via como se fosse numa cama de hotel, né? Que ele tava, né? E aí a gente ia com a mamãe, ele levava, aí ele assinava. Vocês foram pra Porto Alegre, ele morava num hotel, né? Que agora virou a Casa Mário Quintana, é isso? E a minha mãe, a nossa família toda é do sul, né? Tanto da minha parte de mãe quanto da parte do meu pai. Então, a gente ia passar o Natal no Sul. E aí o compromisso do final do ano era a gente visitá-lo, né? Eu era meio pequena, né? Mas assim, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a obra do Mário Quintana na Alfaguara, aí foi... Eu chorei na reunião. Eu acho que o e-mail é uma carta, é uma comunicação
comunicação eletrônica, não passa disso. A carta, o papel, a escrita é outra coisa. O senhor tem guardado consigo correspondência com autores? Tenho. O senhor faz isso com frequência? Eu tenho correspondência com o Drummond. Clarice foi minha amiga, Clarice Lispector. Eu tenho uma dedicatória mais incrível que Clarice me deu, que diz assim: planejar com admiração, que identifico comigo, tão burro quanto eu. O que ela quis dizer com isso? Ela dizia o seguinte: nós discutíamos a respeito, por exemplo, de Antônio Wise, que era nosso amigo. Ela dizia: Antônio Wise é um gênio, mas eu não entendo nada. E ela dizia assim, aquela terminologia toda dos ismos que invadiu a época, que vinha lá da França e veio ao Brasil. Aliás, o Antônio Wise foi muito generoso comigo nos começos. Ele escreveu um estudo imenso sobre mim, que quando eu recebi, eu perguntei: será que ele está me atacando, está me elogiando? Mas depois eu comecei a perceber que era um alto elogio maravilhoso, porque ele era generoso. Só que a escrita dele era complexa. A palavra dele, quando ele falava, era simples. Ou seja, quando a Clarice fala burro como eu, porque fala... Clarice, o problema é discussão, porque ela dizia: eu não entendo nada desses ismos, mas eu também não entendo esse problema. Aí ela pegou e tal, ela me conhecia e tal, da criação, e me disse: olha, identifique comigo, é tão burro quanto eu. E nesse mundo cibernético, nós ficamos burros. Mas é a burreza que se torna lucidez. Por quê? Porque a burreza sapiente. Há uma palavra de Paulo, o apóstolo, que me toca muito. Que o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. Então, nem toda a sabedoria aqui do mundo é sabedoria. E eu acho que a sabedoria, que a mídia, com exceções, hein? Nós, por exemplo, estamos usando uma mídia aqui, não é? Tem umas coisinhas aqui. Não é? Olhando então, o senhor. Tudo isso é valioso como instrumento, mas não é fim. Não é fim. Eu trabalhei no shopping, eu trabalhei no varejo, né, que vendendo CD. Então, assim, pra mim, eu acho que tem... Eu falei, tá, ok. Depois eu fui trabalhar numa loja que existia na época, que era vender produtos importados, que vendia desde tapete persa até eletrônicos, TVs de 50 polegadas e sei lá, porcelanas, porque existia esse tipo de loja, né? Porque não tinha antes disso, né? Antes dos anos 90, e de repente... E aí... Só que com isso eu consegui comunicar com as pessoas. Eu falei assim, primeiro contato com o público. Então você começa a entender como que é a ligação das pessoas em relação a consumir produtos, né, também. Tipo, oferecer, o fato de você indicar, sabe, livros, e no caso eram CDs. Tem passagens interessantes que eu lembrei agora. Era uma loja que existia até há pouco tempo atrás no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, que chamava Billbox. Sim. E foi do tipo, bem aquela coisa meio de filme da Sessão da Tarde, tipo, tinha uma vaga, eu entrei, tem uma vaga pra caixa, né, que era, só aceitam mulheres. Eu falei, tá bom, mas tem uma vaga de vendedor, vem aqui amanhã. E me contrataram. Só que nessa época eu era essa pessoa tímida, né, e eu não conseguia, eu fugia dos clientes. A loja era minúscula, sei lá, tinha 50 metros quadrados e tipo, eu ficava assim, escondido, para não atender as pessoas. Mas eu comecei isso foi aquela...
a psicologia anos 90, que é tipo te empurrar para enfrentar seus medos, né? E aí teve aquela coisa, eu comecei a indicar, li CDs, comecei a entender, eu gostava muito de, tem aquela música, sabe? Cantava, entendeu? E eu reconheci, esse CD aqui, ou do tipo, eu gosto de tal coisa, você tem alguma coisa no tipo, sabe? E aí foi isso, eu comecei a me apaixonar também pelo contato das pessoas. Hoje, falando com você, eu falo assim, faz sentido. Eu atendi o Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, ele virou meu cliente, né? O que ele comprou? Putz, ele comprava rock e gostava, acho que, muito de coisa de rockabilly na época também, e coisas muito alternativas, entendeu? E geralmente as pessoas não conheciam, e eu gostava, né? Como é que era o dia a dia do seu pai? Ele tinha uma farmácia ou ele trabalhava como farmacêutico? Ele tinha uma farmácia. Como é que era para vocês aquilo? A farmácia é ao mesmo tempo um mundo proibido para criança, né? E deve ser fantástico. Meu pai, ele tinha uma história bem legal, porque ele aprendeu o ofício de farmácia com o farmacêutico. Naquela época podia você fazer uma prova e você era oficial de farmácia. Então meu pai foi desse jeito que ele virou farmacêutico, né? E era legal, porque assim, a gente podia optar se a gente queria ajudar dentro de casa ou ajudar na farmácia. E meu pai, ele manipulava a fórmula, sabe? Era aquela farmácia de antigamente mesmo, né? Era bem legal. A gente se divertia muito, mas trabalhava muito, né? Era aquele esquema que eu te falei. Se você não estivesse estudando, você tinha que estar trabalhando. Os cheiros, aquela coisa toda deve ficar... É encantador. Ele fazia um xarope, que essa fórmula veio desse farmacêutico, que ele aprendeu o ofício. E ele tinha um xarope que ele virava e mexia, fazia lá no laboratório, porque tinha um laboratório, né? Tudo era pesadinho e tal. E o cheiro era muito familiar, peculiar, era diferente. Eu acho que edição de DNA, eu acho que é uma coisa... O homem faz muita coisa às cegas, né? Como os transgênicos, por exemplo. Que a gente só vai saber o resultado disso lá na frente. Porque tem um caminho próprio, né? A biologia tem um caminho próprio. O homem acha que domina, então vai lá, cruza até conseguir o transgênico, a fruta que não tem semente, um monte de coisa. O ovo quadrado, sei lá mais o quê. Mas você nunca sabe aonde vai dar isso. Porque você mexe num fio que quando você puxa, vem o mundo junto com ele, né? Tá tudo interligado. Então você nunca sabe no que você está mexendo com tanta segurança. E as pessoas dizem, não, mas o cientista... Não. Ele pode até calcular riscos, mas ele nunca sabe exatamente no que vai dar essa história. E eu acho que a edição do DNA é um pouco isso, né? Eu acho que o Projeto Genoma é uma coisa maravilhosa. Eu tenho amigos que fazem parte desse projeto, eu acho belíssimo, porque é a busca de muita doença que é genética, né? E que dá para... Espera-se que com o tempo seja possível manipular esse material e impedir que essa coisa seja transmitida, por exemplo, né? Que o DNA é a nossa célula máter que vai reproduzir tudo. Então, é bonito você pensar nisso, né? É interessante, é outra dimensão você pensar que você pode controlar algumas doenças, você pode controlar algumas características. Agora, o homem é aquela coisa, né? É aquele bicho que, por ser o bicho que tem inteligência, ele sempre tem uma segunda intenção. Então aí começa aquela coisa, eu quero um filho de olho azul, né? Eu já ouvi muita gente dizendo isso. A genética um dia vai deixar a gente escolher a cor do olho do filho. Gente, por favor, né? E conforme eu fui pesquisando, fui vendo e tal, chegou um momento que eu falei, vou começar a fazer minha cerveja em casa. Isso foi ali por 2010. Então, depois daquilo, eu passei 5 anos fabricando cerveja na garagem da casa dos meus pais. Levas de 20 litros. De 20 litros, com certeza eu fiz mais de 1000 litros de cerveja. Desde panelinha pequena, panela um pouco maior, até já cervejas em indústria a convite de amigos e tal. Quando dá errado, como é que
O que é dar errado a cerveja? Dar errado é uma cerveja que fica intragável e você vai levar pros seus amigos pra ali você descobrir quem que merece tomar cerveja boa depois. Se o cara tomar aquela porcaria e falar, nossa, ficou boa essa cerveja, hein? Aí você já sabe que, bom, na hora que ficar boa de verdade, com esse cara eu divido. Agora, se ele não falar isso, aí você não leva. Basta você encontrar o seu chapéu. Cada um tem o seu chapéu, essa é a diferença. Mas qualquer um pode usar chapéu. Ou seria o chapéu que encontra você? Eu acredito nisso, nessa... Meio Harry Potter nessa história. As coisas chamam a gente também, né? São também agentes sociais, tanto quanto nós com as coisas. Vou dizer pra você que eu acho que eu passei uns... Cara, quase 10 anos procurando chapéu que eu gostasse. Até eu encaixar. Mas você tem alguns, ou não? Você usa sempre... Sempre o mesmo. É sempre um Panamá. Ele era... Antigamente... Eu até comecei, quando eu comecei a usar a fita, era marrom. Caramelo. Mas eu não encontro mais esse. E aí agora eu consegui comprar... Esse já é o segundo, que é um Panamá mesmo, original, com palha flexível e tal, todas aquelas frescuras. É aquela palha toquilha do Equador, é isso? Isso. É. Esse aqui é aquele assim que você enrola e coloca na caixinha para viajar. Sério? E tira? Tira, fica normal. Ele tá um pouco avariado por causa de uma última viagem meio... que ele sofreu alguns choques, mas... já tá... uma coisa do Panamá também é assim, ele não é muito retinho, arrumadinho, quer dizer, pelo menos eu não gosto. Eu gosto dele meio que conta a história dos meus últimos meses. Marie Kondo, Mary Kondo. Você vai mais pro francês? Acho que sim. Por quê? Porque eu acho que é mais sensual, mais charmoso. Acho que é isso. Marie Kondo. Eu, a propósito, assisti no final de semana todo e fiz Marie Kondo na minha casa. Sério? Você teve coragem? Só não fiz o dos 30 livros. Aquela coisa de jogar as roupas na cama e escolhendo, então, você fez isso? Não, a parte de brigada, dizer não quero mais você, mas você valeu muito a pena, não. Mas a parte da arrumação rolou, assim. Mas foi voltando de uma viagem. Que às vezes muita coisa saiu de casa, assim? Muita coisa saiu de casa. E aí, tava meio entediada, comecei a assistir a série no Netflix. E aí peguei e falei, vou fazer. Vou fazer do jeito dela. E aí tirei tudo e quando aquilo tava assim, em cima da minha cama, eu falei, gente, eu não tenho a menor condição de lidar com isso. O que eu vou fazer? Eu tenho um filho, Dionísio, falei, Dionísio, vamos pro parquinho. Catei Dionísio, levei Dionísio pro parquinho, só que eu tinha uma viagem no dia seguinte, acho que foi pra vir pra São Paulo, inclusive, depois ia pra roça com o Léo, então, tipo, dentro daquela bagunça, fiz a mala, fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, tava só quando eu voltei que eu conseguia, com uma garrafa de vinho, encarar Marie Kondo e as minhas roupas e as minhas coisas, mas eu consegui fazer. É difícil abrir mão das coisas? Não, não é não. Acho que é uma circulação de energia. O papo tá, né, todo... Mas eu acho que é uma circulação de energia importante, né? Você vê umas coisas que você não usa, que tá ali porque, enfim. E eu, na verdade, eu sempre faço essa coisa de estar renovando o guarda-roupa, digamos assim. Renovando as coisas, né? Mas eu acho que esse método que ela usa de você olhar tudo que você tem é de fato um método diferente. Eu acho que até mexe um pouco no seu modo de consumir, não sei. Não que eu seja uma consumista, mas... Quer dizer, todo mundo é, né? Consumidor, consumista. Mas agora tento um pouco menos, assim, que aí você vê... E aí várias coisas que você não usava mais, você volta a usar. É legal. Tirando aquela parte do... Agradece, ajoelha, agradece a casa. Essa parte é meio... Mas acho que é tudo assim, né? Pelo menos eu tento... Eu sou uma pessoa muito... Não sei se política. Eu tenho uma amiga querida, Selene, que é editora da Veryland. Eu brinco que ela é calvinista e ela diz que eu sou também extremamente flexível.
Eu quero sempre ver os 2, 3 lados, 5 lados que as coisas têm. Então a gente tem conversas assim, longuíssimas, que começa, sei lá, no Sabão em Pó, vai terminar na teoria da humanidade. O que é humano? Pois é. Humano é uma qualidade ou é uma definição biológica? Ou é as duas coisas? O que é, na sua visão? Na minha visão, o humano é uma qualidade biológica. É uma super qualidade. Por quê? Senão eu seria... Veja, a foca e os mamíferos aquáticos são inteligentes, né? Mas acho que nós somos um pozinho que teve uma qualificação um pouco maior. Sem dúvida nenhuma, eu pensei antes que eu era herdeira da Lucy, né? Lá da África. Mas parece que descobriram outras luzes mais ao norte, etc. Na verdade, a gente é uma qualificação um pouco melhor da evolução, né? Porque temos uma cabeça para pensar, temos uma cabeça para criar a lógica, não é? Temos uma cabeça para saber que não posso somar galinha com ovo. Não é verdade? Ou eu somo galinha com galinha, ou somo ovo com ovo. Ou senão eu somo coisas. Então, o problema da semelhança, o problema da diferença, todas essas coisas fazem parte de um arcabouço de pensamento que permite que eu converse com você. E você me entenda. E que a conversa não se restringe a separar um pedaço de carne, como o leão separa da fêmea do macho, né? A carniça de um veado que ele pega. E eu acho que se a gente pode se olhar olho no olho e se entender, isto é uma das coisas que nos diferencia de toda a escala. Ainda que um dos olhos seja uma câmera embutida no meu cérebro. Eu acho que até certo ponto, sim. Porque ela só vai funcionar mediante um pensamento meu que estimule a tal da câmara. Eu quero acreditar que a gente ainda está dentro de um pacto social, né, onde a gente consegue respeitar determinados espaços e que a gente acredita ainda num aspecto da bondade, da cordialidade, como algo não só por ser bom, mas necessário para esse convívio social. E eu não consigo ver isso, André, sem conhecimento profundo com relação ao que significa esses gestos. E é isso que eu sinto um pouco de falta com relação ao que a gente vivencia hoje, né? Eu acho que as pessoas compreendem pouco os gestos pequenos, seja porque eu devo respeitar uma fila, porque eu devo dar espaço para o outro passar, porque que são essas coisas essenciais e são nessas coisas pequenas que mora realmente um conhecimento mais profundo do que é ser humano, do que é viver em sociedade. As pessoas estão esquecendo esse conhecimento básico mesmo, né? E é isso que eu sinto mais falta, inclusive na nossa relação mercantil. A gente está falando tanto de livro, a gente está aqui falando tanto isso. Então, você sabe que essa questão da prudência sempre me acompanha uma alegoria dos antigos gregos, né? Que é a alegoria da prudência. E ela está simbolizada por uma figura, um rosto, com a face voltada para um lado, para frente e para o outro. Então, é a alegoria. A prudência seria aquilo que está no presente, olha o passado, mirando o futuro. Essa é a prudência. Quer dizer, os seus atos prudentes são aqueles que equilibram, não é? O que precisa ser feito, determinado pela ética, aquilo que aconteceu e que é a lição da história, e aquilo que você quer construir no futuro. Então, eu sempre achei que, a partir dessa alegoria da prudência, que aliás eu utilizei numa coleção da Kairos, lá em 79, 80, essa figura, essa alegoria. E para mim, realmente, eu acho que os governantes deveriam ter isso como parâmetro para a sua ação. Você não pode fazer uma coisa intempestivamente ou achando só que o aqui e agora
é o momento único da vida das pessoas. As pessoas têm passadas, as pessoas têm presente e têm futuro. Né? Então, às vezes você faz hoje de maneira desordenada, sem pensar nesse equilíbrio, tem consequências funestas para o futuro. Né? E há um episódio engraçado com a Adélia Prado, a entrevista mais emocionante, eu acho que a Adélia Prado já deu, e que eu já fiz com ela, eu fiz algumas depois, foi numa manhã muito complicada. A Adélia Prado tinha tido um tumor maligno no ovário, e naquela época não se sabia em que condições de saúde ela estava. E a gente ia fazer entrevista num local, não deu certo, isso tudo de manhã, tudo marcado. Aí não deu certo, a equipe saiu para outro local, também não deu certo. Terminamos na casa da produtora da Globo News, fazendo a casa dela. E isso, a Adélia estava ainda cansada. E na entrevista ela revelou que ela estava curada. Que ela tinha sido curada, ela atribui a cura às preces, à fé dela. E ela disse uma frase inesquecível. Quando eu perguntei, mas a senhora então acredita? Ela disse, eu creio. E ela fez assim, eu creio na ressurreição da carne. Ela fez assim. Foi muito linda a entrevista, mas a entrevista quase não acontece, por complicações de produção. Que coisa. Você tem fé nesse sentido? Não, infelizmente não, eu gostaria. Assim, trocando em miúdos, você nasce numa cultura e é dado pra você que você come tal coisa, você se relaciona assim com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, enfim, isso você tem uma ilusão de natureza na nossa cultura, né? Na forma como a gente vive a cultura. Quando você vai morar com outra gente, você começa a ver que tudo aquilo que é diferente lá, na verdade, é diferente aqui. Porque se lá é diferente e aqui é diferente daqui, então nenhuma das duas coisas são dadas, são todas construídas. Então você começa a ser relativista em relação à sua própria cultura. Isso não tem como você voltar a ser a pessoa que você era. Nunca mais. E também te expande a possibilidade de quando você tá com um problema no Serasa, você fala, gente, tudo bem, eu não vou me matar por causa disso, porque tipo, tem outras formas de viver, entendeu? É um pouco isso, essa coisa da fobia da burocracia. Cigano não tem CPF. A data de nascimento cigano é inventada, a cidade de nascimento cigano é inventada. O que a gente constitui como ideia de indivíduo em relação ao Estado não existe pro cigano. E é possível viver, nascer, crescer, se desenvolver, estar no mundo, viver em comunidade sem isso. Porque as nações também são inventadas, né? Então, a gente, tudo bem, a gente inventou isso e a gente vai criando isso. Então, assim, você diz, como é que isso impacta a minha vida cotidiana? Vou te dar um exemplo desta semana, nos últimos 4 dias. Eu tive que me mudar, a proprietária do meu apartamento pediu o apartamento para vender e eu tive que, em pouco tempo, achar outro apartamento, tenho filha, então meio caos. E aí eu primeiro estava muito apegada no outro apartamento, eu falei, não sei o que, vamos tentar, será que eu consigo vender o meu apartamento e comprar, pedir um empréstimo, não sei o que. Aí de repente eu falei, não, chega, desapega, baixa a cigana, desapega, olha pra frente e vai. Pô, quem já teve experiência de morar fora, eu morei na França, vi claramente assim, não dá, você muda pra lá, será um estrangeiro sempre, não é? Você vai ganhar características que não são os locais. E a gente é isso que nós somos, né? Essa mistura compacta em um tempo e espaço muito intensa que deu nessa coisa toda, que tem atrito, que tem violência, que tem dissonância. Claro, custa acomodar essas camadas. Mas não me intimida essa coisa de... O Daniel Munduruku faz uma coisa muito legal. Eu já tive palestra com ele, junto que ele é apresentado numa boa por alguém, né, que diz, estamos aqui com o Daniel, representante do povo Munduruku. Ele já desbanca essa direto, ele fala, olha, só corrigindo, eu não tenho procuração para representar nem a minha aldeia, eu sou Munduruku. É preciso isso, porque é exatamente esse o ponto, entende? Quem representa quem? Como assim? Tem me fascinado mais a coisa, em vez de viajar para o futuro, viajar para uma coisa mais arcaica, assim, sabe?
Que é uma viagem também. Que eu acho interessante, talvez, nos livros de alguns pesadelos, porque a gente, né, vai vivendo muito, tentando antecipar o futuro, a gente vai vivendo muitos pesadelos, né? Deixa eu ver se minha perna não dormiu. Ui, dormiu. Olha, eu fiquei fazendo, esses eram os livros de metal que eu estava falando, sabe? Nossa. De pensar, que me veio, era uma vontade de poder articular tanto a coisa do plano, que me interessa, como a coisa espacial, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, em vez de ir para o livro digital, eu estou indo para um livro mais antigo e mais arcaico. É uma chapa com ferrugem. Chapa de ferro. Você encontrou ela assim ou você fez um tratamento? Algumas são assim, outras eu ponho na água com sal para enferrujar. E essa aqui é galvanizada. Você vê aqui também suja mesmo, né? Mas dá uma diferença que eu acho interessante de tons, né? E essa parte negra aqui é a intervenção sua? É o desenho e aí tem os arrebites para manter essas páginas no lugar, né? Mas, né? O arrebite aqui, né? Sim. E daí fica bonita a lombada. A lombada. Mas depois daí eu comecei a achar interessante também como se a página se desloca, sabe? Quer dizer, tem outra que a página não precisa estar nesse ponto. A página pode estar aqui. Então ele ficou mais escultórico ainda. Esses dias eu fiz uma série pro Histeria, que foi ABC das Minas, mas ABC só de escritores. Então eu fiz o perfil em vídeo da Conceição Evaristo, Chimamanda Adichie, Clarice Lispector e Cassandra Rios. E o da Cassandra foi divertidíssimo fazer, porque não tinha informação dessa mulher, né? Foi a escritora que mais vendeu, foi a primeira escritora a vender 1 milhão de cópias, foi a escritora mais proibida do Brasil, tete a tete ali com o Jorge Amado. Jorge Amado adorava ela, mas era o único também, porque ela era bem pornochanchada. E ninguém sabe dessa mulher, ninguém tem informação nenhuma sobre essa mulher. Então, assim, mais uma vez a militância, e ela era uma mulher lésbica, né? Então, e que retratava muito a visão LGBT dentro da literatura. Nos anos 70. Nos anos 70, né? Num período que, velho, você não podia nem falar na literatura direito. Então, quando eu fui pra faculdade, eu vi que eu vivia numa bolha, sabe? E aí eu tive que começar a brigar pra ter espaço, pra ter voz, pra ser vista pela inteligência e não porque é uma mulherzinha aí, sabe? Então, eu entrei pra faculdade de História, que era uma faculdade muito masculina na época, e foi bem complicado. Foi bem complicado até pra começar a dar aula, porque eu lembro que uma vez eu dava aula numa comunidade, lá no Rio de Janeiro, no Jacaré. Tudo isso é Rio de Janeiro? Tudo isso Cidade Rio de Janeiro, Rio. Você nasceu em que bairro lá e cresceu? Vila da Penha. Tá. Sou nascida e criada na Vila da Penha. E subúrbio do Rio, né? É o segundo morador da Vila da Penha, habitante da Vila da Penha, que senta nesse sofá. É mesmo? Quem é o primeiro? Pedro Almeida. Eu era um morador do subúrbio do Rio, Vila da Penha. Pedro Almeida. Pedro Almeida morando na Vila da Penha. Eu não acredito, ele nunca me falou isso. Ele falou aqui. Vou cobrar essa informação dele, quero saber de onde ele morava, porque eu conheço tudo ali. Eu até brinquei com ele, falamos eu citei o Romário, né? Exatamente. O Romário não era nada ainda quando morava lá. Não, o Romário já era o Romário quando eu me lembro, assim. Mas eu sou do subúrbio carioca, e onde não tinha livraria, e eu não tinha contato com livro, a não ser pela minha mãe, que sempre foi uma leitora ávida e tinha assinatura do Círculo do Livro, lembra? Círculo do Livro, sim. Círculo do Livro era tipo um clube de assinaturas de livros, e eu fiquei vidrada por livros, e na minha escola tinha uma bibliotecazinha pequenininha, e eu li tudo que eu podia dali. Mas eu era um peixe fora d'água, né? Porque ninguém ali no meu bairro gostava de livros, as pessoas na minha escola não gostavam de livros, não tinha internet pra eu achar minha turma, né? E aí eu fui pra faculdade de História e aí eu comecei a travar uma guerra contra o machismo que você não tem ideia. Eu sempre fico muito assim, impressionado quando eu vejo um jovem saber o que quer fazer aos 16, 18 anos. Eu acho que eu soube o que eu queria fazer depois dos 20 e poucos anos.
assim, sobre realmente o que eu queria fazer. E eu fui me encontrando. Então, o que eu queria dizer, assim, não acho errado a pergunta, né? O que você quer ser quando crescer. Eu acho que tem que ver. Mas nem todo mundo tem claro, né? Eu vejo pessoas que vão para uma profissão porque a família tem um escritório de advocacia, todo mundo vai ser advogado. Ou um de medicina e todo mundo vai ser médico. Eu acho que muito da profissão, das áreas que a gente escolhe, vai ser como a vida se apresenta. Eu acho que a gente tem que olhar o que a vida se apresenta, porque uma coisa é você querer ser uma coisa, agora você tem talento para ser bom naquela coisa, senão você vai ser apenas um mediano, né? Tem uma coisa de um autor que eu publico acho bem interessante, é que quando a gente é criança, ele fala assim, quando a gente é criança a gente tem uma habilidade em determinada matéria, por exemplo, matemática, e é ruim em português. E aí o que a escola, o professor e os pais falam? Estude a habilidade em matemática, né? Então, estude menos matemática, estude mais português. Na escola, você precisa ter nota em tudo, na média em tudo. Isso até é válido. Só que esse comportamento na vida adulta, de você negligenciar o seu maior potencial e apostar naquilo que você é fraco, só te coloca no meio. Então, assim, você tem que querer ser uma coisa e ter aptidão, uma boa aptidão para aquilo. Senão você não consegue aquilo que você gostaria tanto de ser, vai só te frustrar. Há 5 anos eu comecei a praticar yoga, por exemplo, né? Então isso sim eu faço meio em hora de almoço, né? Que a gente pega, que é muito bom, né? Quer dizer, é uma sorte, né? Ter achado a yoga que me complementa, né? Quer dizer, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Quer dizer, ela ajuda você a se acalmar e ao mesmo tempo é um reforço fantástico para o resto do esporte que eu faço, né? Quer dizer, eu acabei acrescentando a yoga. Eu achei que eu ia diminuir meu ritmo de outras coisas, mas foi um acréscimo, né? A yoga potencializou as coisas. E potencializou tudo, né? Quer dizer, e é interessante que minha mulher é professora de yoga, né? Ela é da música, mas é professora de yoga também. Mas não faço com ela, né? Até tem um mesmo professor e tudo mais, que aí é essa coisa meio de casal, né? A intimidade às vezes não permite, né? Essa coisa de muito rapidamente uma tentativa de aula, na hora você já fica bravo com uma coisa, ela já fica. Pois é. Conserta essa posição, não fala assim comigo. Não, então. Aí eu falei assim, pô, mas você fala assim com o teu aluno? E ela, você fala assim com o teu professor?